Olá, concurseiros! Estamos de volta com ética ainda e agora trazendo a ética para no setor público, né? Nós vamos trazer aqui para vocês como é que você deve exercer a ética dentro do setor público. E aqui, independente do concurso ser federal, municipal ou estadual, a base da ética no setor público é a 1171, o decreto 1171. Inclusive, eu vou mostrar durante a apresentação como é que há essa amarração para que em qualquer concurso ela seja a base da ética no setor público, tá? Então vejamos aqui. Primeiro de tudo, né, como eu coloquei, independente qual seja a esfera do órgão ou entidade, o decreto 1171 vai ser a base. E aqui eu tenho as três amarrações que faz com que ela continue sendo a base da ética no setor público, independente de qual esfera do poder público. A primeira amarração está lá na 1171, quando eles colocam regras deontológicas. Deontologia significa dever, obrigação. Significa dizer o quê? O que está na 1171, você tem como servidor público ter a obrigação de cumprir. Não é para ter aquela dúvida, será que eu devo, será que eu não devo? Não, você tem que cumprir. Então, todo servidor público tem a obrigação de cumprir. Aí você fala, que diferença existe entre um servidor público, um funcionário público federal, do estadual, do municipal? Então, se eles têm que cumprir, o estado e o município também. Essa é a primeira amarração. Segunda, lá na 1171, ele coloca o que é o servidor público. Servidor público, olha quem são os servidores públicos. Entende-se por servidor público todo aquele que preste serviço de natureza permanente, os concursados, temporários, contratos, CCs, ou excepcional, aqueles contratos temporários, se ali prestar um serviço temporário dentro do setor público. E olha o que ele coloca, ainda que sem retribuição financeira. O voluntário. O voluntário, se ele estiver dentro de um órgão público, dentro de uma entidade pública, naquele momento ele é um servidor público. Vou pegar aqui um exemplo. Vai ter amigos da escola pública. E aí resolve-se então pintar a escola pública, a sociedade, se juntar, ir lá e fazer uma limpeza, pintar. E aí você gosta de uma cervejinha. Aí você pega, eu vou pintar a escola, vou pegar meu isopor, encher de cervejinha, estou lá pintando a escola e tomando cervejinha. Pega bem isso? Dentro de uma instituição pública que o pessoal está passando, a pessoa que está ali fora passando não sabe se você é um professor, se você é o diretor da escola, se você é um faxineiro da escola, se você é um contratado, se você é um voluntário. Eu vou falar o quê? Tem alguém bebendo cerveja dentro da escola. Então não pega bem. Então, mesmo você voluntário, você vai ser convidado a sair da escola, já que você quer beber. Ou então você para de beber e vai pintar a escola. Porque ali você é um servidor público, mesmo o voluntário. Se o voluntário tem que cumprir o que está na 1171, você concursado no estado, no município, não vai ter que cumprir? Lógico. E agora vem a amarração principal. Lá na seção 1 do decreto 1171 diz o que é ética no setor público. Está escrito isso lá, o que é ética no setor público. Ele fala assim, o que é ética no setor público federal. O que é ética no setor público. E nós vimos que ética é universal, ética são princípios, ética são valores, aplicado de forma universal. E elas são permanentes, não vai mudar. Se é universal, o que está na seção 1, você tem que cumprir não só no Brasil, se você estiver na Argentina, se você estiver no Uruguai, nos Estados Unidos. Por quê? O que tem aqui são apenas princípios éticos. Se fora do país teria que cumprir o que está aqui, porque o estado, o município também não vai ter. Então, aqui não tem jeito. E aí, quando você pegar qualquer código de ética, de qualquer instituição pública, vou pegar 3 exemplos aqui que eu conheço a fundo. Se você pegar o código de ética do Banco do Brasil, do Banese, que é o Banco do Estado de Sergipe, se você pegar da Caixa Econômica, são 3 instituições financeiras. Aí você fala, um é diferente do outro, não, tudo igual. Todos iguais porque todos são cópias disso aqui, ó. Só muda textos, detalhezinhos, besta, mas é tudo praticamente igual. Porque eles não têm como mudar. Se aqui vem dizendo, por exemplo, princípio, honestidade.
O federal tem que ser honesto, o do estado e município não. Aqui vem dizendo sigilo. O federal tem que ser sigilo, o estado e município não. Tem. Esse sigilo tem que ter aqui, tem que ter na Argentina, tem que ter nos Estados Unidos, a honestidade tem que ser aqui, no Japão, na China. Então, amarrou. Então, por isso, se você entende a 1171, você responde qualquer questão sobre ética no setor público, porque ele passa a ser a base de todos os outros códigos de ética. E lá no código de ética, a comissão de ética pode aplicar qual punição? Alguns falam assim, a maior punição. Não é a maior punição, é a punição que ela pode aplicar. Censura ou advertência. O que é uma censura e uma advertência? É uma notificação, um alerta que eu lhe faço. Olha, você errou, não devia ter feito isso. Que pode ser escrita e pedido que a pessoa que foi advertida assine. Não é para publicar no Diário Oficial não, viu? É uma coisa sigilosa. Você vai ali, investiga, a pessoa assina e você guarda essa notificação. Se eu tenho um vínculo empregatício, tá? Presto serviço para essa instituição, se existe um contrato de trabalho, eu vou ser advertido, porque eu posso cobrar sua assinatura. Mas eu sou um voluntário, eu sou um usuário, eu não tenho um vínculo de trabalho com você, então você não pode me advertir. Tudo bem, mas censurar eu posso. Então a diferença aí é que a censura pode ser aplicada a qualquer pessoa. Já a advertência só quando existe um contrato de trabalho onde eu posso adverti-lo. Eu posso inclusive advertir através da empresa prestadora de serviço quando um funcionário dessa empresa age de forma errada dentro da instituição pública. Então sempre eu posso advertir porque existe um contrato. Se eu não puder ter, não existe contrato, eu vou apenas censurar. Alguém podia estar dizendo assim, né? Punição fraca, né? Só uma censura. Eu não podia exonerar, eu não podia dar uma suspensão. Você pode sugerir, aplicar não, mas sugerir você pode. Inclusive pode encaminhar toda a documentação da investigação para um órgão da polícia ou para um superior da pessoa, sugerindo a exoneração ou uma pena maior, mas não aplicar. Mas por que você não pode aplicar algo mais do que isso? Primeiro que já tem muitas outras leis, muitos outros órgãos que já podem lhe punir. Então, não precisa mais um. Segundo, a comissão de ética tem um papel, lembre disso, as minhas dicas, tem um papel de pai e de mãe. O que faz um pai e uma mãe? O pai e a mãe, ele vai dar todas as orientações dizendo o que é certo, o que é errado, vai nos educar. E quando a gente erra, ele faz o quê? Aqui, ó. Ou ele vai nos advertir, ou ele vai nos censurar. Mas não pode nos prender. Vou trancar você em casa, não vai sair mais porque você errou. Só pode prender o Estado. Não pode me espancar, está lá a lei, né, que não pode bater. Eu não posso cobrar multa sua. Então, eu posso lhe orientar e quando você erra, eu vou lhe advertir. Então, lembre disso. A comissão de ética tem um papel de pai e de mãe. Por isso que a pena é apenas a censura e a advertência. E aquilo que eu já tinha dito, né? Quem é o servidor público é qualquer pessoa que preste serviço ao Estado, permanente, temporário, excepcional ou voluntário. Você estando dentro de uma área pública, você passa a ser um servidor público, para 1171. E o decreto 1171 é dividido em 3 partes. Inclusive o material que vocês recebem, e aqui na apresentação tem um resumo da 1171, já tirando exatamente através de uma didática que vocês entendam melhor, como está aqui. Na seção 1, ele diz o que é ética no setor público. Então na seção 1 é só teoria, é só princípio, são os valores, não tem nada de prática. Que é exatamente aquilo que eu falei que amarra o Estado e o município a ter que seguir a 1771. A segunda seção, ele está lá escrito, são deveres, isso é, são condutas corretas, são condutas morais, aqui já é prática, aqui vai aparecer os verbos de ação. E a última, tudo aquilo que se você exercer, você vai ferir um princípio ético. São práticas também, só que agora práticas erradas, imorais, se você fez de propósito, o amoral, se eu fui levado a agir daquela forma, por desconhecer ou porque eu não tive como evitar, mas que eu feri um princípio
ético. Então essa forma de agir ela é errada, ela é proibida, por isso que ela é vedação. Inclusive é o que mais cai em prova, essa parte aqui das proibições. Então vamos ver cada uma dessa seção, começando pela seção 1. Aí você fala, nossa, a redação está bem diferente do que eu vi lá na 1171. Exato, por quê? Aqui eu tenho os princípios, eu resgatei os princípios, porque o que é ética no setor público. Então, quais são os princípios norteadores? Lá tem um texto longo, ali só enrolação, porque o que interessa é isso aqui, são os princípios. E quais são os princípios que vão nortear, né, a ação, o comportamento de um servidor público? Primeiro dele, decoro. Decoro, já havia até comentado em outra aula, que você agir com decoro é o mesmo que agir de forma digna. Eu sou digno de estar ocupando aquele cargo. É como, por exemplo, você vai, um policial de trânsito aceita um suborno. Aí você fala, ele não é digno de ocupar esse cargo, porque ele deveria cumprir o que a lei diz. Se a pessoa está errada, ele aplique a multa. Ele está ali para orientar e, se necessário for, punir quem fizer errado e não aceitar suborno. Então se diz, essa pessoa não é digna, então ele não está agindo com decoro. Segundo, o zelo e a preservação do patrimônio público, tanto a parte econômica, dizemos assim, manter a coisa pública, como falei, cuidar do carro, do prédio, mas também da imagem da coisa pública, né? Que a imagem também é um patrimônio, né, que a empresa tem. Então, o zelar pela coisa pública. Eficácia. Eficácia é o mesmo que resultado. O serviço do servidor público deve gerar soluções para o cliente, usuário, né? E soluções para o próprio Estado. Por isso que ele usa o termo eficácia. Preservação da honra e da tradição do serviço público, que tem bem a ver ali com o próprio zelo. Quem muito faz isso aqui, muito bem feito, é a área pública ligada ao judiciário. O judiciário, eles respeitam muito a tradição, né? Eles se preocupam muito com essa parte, né, da ética dentro do ambiente interno para preservar a honra e a tradição, né? Até a forma deles se vestirem é preservando a honra e a tradição. E é isso que deve acontecer em todas as entidades ou órgãos públicos. Aquilo que já foi dito em uma aula anterior, você é um servidor público o tempo todo, 24 horas. Logo, você tem que ter sempre conduta ética, conduta prática da ética, dentro e fora. Porque o que você fizer fora pode acrescentar ou pode prejudicar. E você pode ser advertido ou censurado por algo que você fizer errado fora da empresa. Agora é lógico, desde que venha manchar a imagem da empresa. O bem comum. Veja como é universal, né? Qualquer gestão pública tem que pensar no bem comum. Esse é um dos princípios que vai nortear o trabalho, a atitude de um servidor público. Agir com profissionalismo, né, no seu trabalho. Transparência. Na área do setor público, a transparência é um princípio norteador de todas as ações, porque os recursos estão ali, é da coletividade, é da sociedade, é do contribuinte. A verdade, né? Você tem que ser verdadeiro, não só falar a verdade, mas as suas ações têm que ser verdadeiras. Como, por exemplo, se eu engaveto um processo para atrasar, eu não estou sendo verdadeiro. O sigilo não aparece mais, tá? Geralmente muita coisa vinculada aí também a esses princípios éticos. E, por fim, a harmonia no ambiente de trabalho. Você tem que trabalhar para que esse ambiente de trabalho seja saudável, né, que seja bom de trabalhar, para que não haja perseguições, assédios, né, um ambiente propício a um bom trabalho. Bom, veja como ficou resumido, seção 1 da 1171. E por que eu tiro ela da 1171, deixando só os princípios? Porque isso aqui é o norte de todos os códigos de ética, seja no Estado, seja no município, seja na federação. Então, o que interessa são os princípios e não aquele texto igualzinho que está na 1171, porque o texto pode sofrer alguma alteração quando você for trabalhar um código de ética específico de uma instituição. Ainda dentro da seção 1, aqui nós temos a cortesia, a boa vontade, o cuidado e a dedicação ao contribuinte. E se não for assim, ele mesmo diz, você pode entrar com danos morais. E ele complementa, além de você tratar bem
com cortesia, lembre do respeito ao usuário, daquela palavrinha que nós vimos lá na primeira aula, urbanidade, respeitar o direito do outro. Presença ao trabalho, você recebe um salário, você passou no concurso, você foi contratado, você tem um horário a cumprir, esteja presente lá no horário certo, né? Presença ao trabalho. A legalidade, eu só posso fazer aquilo que a lei me permitir. E nós já vimos que, para você ser ético, nós temos que agir na legalidade. A legalidade não vai garantir que eu seja ético, mas para ser ético, eu preciso agir na legalidade. E o respeito à harmonia, à hierarquia também deve existir, porque faz parte da disciplina eu obedecer o que o meu chefe pede. Agora, se o meu chefe pedir coisa errada, não, aí não. Se ele pedir coisa errada, eu não vou fazer e devo, inclusive, denunciá-lo. Seção 2, agora pronto. Deixei os princípios, deixei os norte, deixei a teoria e vamos para a prática. Agora é a prática. Veja que agora vai aparecer os verbos de ação, porque agora é moral, eu estou falando de comportamento, de conduta. E aí já veja logo o verbo, seja rápido e busque a perfeição. Olha os verbos, né? Seja rápido e busque a perfeição. Se assim eu agir, eu tive o cuidado de colocar pelo menos um princípio vinculado a cada ação. Se você está sendo rápido, está buscando a perfeição, é porque você está cumprindo o princípio da eficácia. Você vai gerar bons resultados para o cliente. Desempenhe bem suas atribuições. Se assim eu estou agindo com profissionalismo, princípio do profissionalismo. Seja brobo. Brobo é o mesmo que honesto. Às vezes você fala assim, esse cara é bobo, porque ele é tão honesto que passa a ser bobo, mas não é bobo, é brobo. Brobo é o mesmo que honesto. Seja leal, justo, íntegro, bom caráter. Bom, se eu estou sendo honesto, leal, bom caráter, tudo isso, eu estou agindo com decoro. Estou cumprindo o meu princípio do decoro. É a prática do decoro. Busca o bem comum. Ó, entrou o verbo, porque o princípio era o bem comum. Entrou o verbo busque. Não retarde e facilite a prestação de conta. Isso é a prática do princípio da transparência. Vou não só prestar conta, como eu vou facilitar. Seja assíduo, o princípio era presença ao trabalho. A prática, ser assíduo, porque eu vou comparecer no horário e nos dias que eu tenho que cumprir o meu trabalho. Ainda da seção 2, ainda são comportamentos, são deveres. Trate bem o usuário, sem preconceito ou distinção. Aí eu estou cumprindo dois princípios, da cortesia e o da urbanidade, que é o respeito. Respeite a hierarquia. E aí vem aqui aquela observação que eu já havia dito. Eu tenho que respeitar a hierarquia? Sim. Mas se ele me pedir coisa errada, aí eu não vou fazer. E devo denunciar, porque eu tenho que preservar a coisa pública. Não aceite suborno. Se eu aceitar o suborno, eu estaria descumprindo o decoro, eu não estaria sendo honesto. Então, por isso que ele diz, não aceite, para exatamente você cumprir esses dois princípios, decoro e honestidade. Na greve, cumpre o que determina a lei. Resumindo isso, legalidade. Mesmo na greve, veja o que a lei diz, porque para você ser ético, você tem que cumprir a lei. Tem que agir na legalidade. Comunique imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Tudo isso para preservar a coisa pública. Zelar pela coisa pública, que é um princípio universal. Ainda, considerado ações corretas, cumpra a sua tarefa para cumprir o princípio do profissionalismo. Mantenha limpo e em perfeita ordem o local do trabalho. Isso aqui é preservar a coisa pública, isso é o zelo. Se aperfeiçoe, profissionalismo. Que adianta? Eu não me aperfeiçoar, eu vou ser um profissional incompetente em breve. Cuide das vestimentas e apresentações, tudo isso para preservar a honra e a tradição da coisa pública. E mantenha-se atualizado em relação à legislação. Para quê? Porque se eu não sei o que é correto, eu vou ferir o princípio da legalidade. E a própria lei diz que eu não posso alegar desconhecimento. Então, tenho que estar sempre me atualizando em relação à legislação. E aí vem a terceira parte,
que é a proibição, as vedações, isso é, são atitudes imorais, erradas. Por isso que é proibido, porque eu vou estar ferindo um princípio lá da seção 1. E eu tive o cuidado. Para toda ação que é proibida, eu aqui cito dentro de um parênteses qual o princípio que você está ferindo. Pelo menos um, pode até ferir mais de um, mas pelo menos um eu cito. Como, por exemplo, é proibido usar o cargo ou função para obter favorecimento para si ou outrem. Por que eu não posso fazer isso? Porque você está ferindo o princípio do bem comum. Eu tenho que pensar na coletividade e não trazer benefício para mim ou para um grupo pequeno de pessoas. É proibido prejudicar a reputação dos colegas. Se assim eu fizer, eu vou estar ferindo o princípio da preservação da tradição, da imagem, o próprio zelo. É proibido ser conivente com erros ou infração ao código de ética. Se assim eu agir, eu estaria ferindo o princípio do decoro. Por isso que é proibido eu ver a coisa errada e ficar calado. Eu tenho que denunciar, até mesmo meu chefe. É proibido ainda dificultar o direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Ele vai entrar com danos morais e materiais porque eu estou ferindo aqueles dois princípios, da urbanidade e da cortesia. E lá ele já tinha dito que é um direito do usuário a entrar com danos morais. É proibido ainda permitir perseguições, simpatias, antipatias, capricho, paixões. Vai ferir aquele princípio da harmonia no trabalho. Por isso que é proibido, eu não posso permitir isso. É proibido ainda pleitear qualquer tipo de ajuda financeira, gratificações, prêmios, porque vai ferir o princípio do decoro e da própria honestidade. Eu coloquei uma observação R$100 ali, porque algumas pessoas falam, mas até R$100 pode, não pode ir acima disso. Cuidado. Esse limite de até R$100 é só para quem ocupa um cargo de gestão, que ele está lá contido lá dentro do Código de Conduta da Alta Administração Pública. Mas se você é um servidor público, né, porque geralmente as questões é mais sobre a 1171, ou sobre quem está no cargo mais baixo, é zero, não é até 100 não, você não pode aceitar nenhum tipo de presente ou suborno. É proibido ainda alterar teor do documento, ou iludir, ou tentar iludir, que é o mesmo que mentir. Seja qual dessas ações, todas elas estão ferindo o princípio da verdade. Ou eu estou mentindo, isso não é verdade. Ou eu estou alterando algum teor de documento, isso também não é verdadeiro. Ou estou engavetando, isso também não é verdadeiro. Estão ferindo o mesmo princípio da verdade. É proibido ainda fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio, de parentes, de amigos e de terceiro. Vai ferir o princípio do bem comum. É proibido desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Eu coloquei uma observação que esse servidor público, lembre-se, até o voluntário. Eu não posso desviar um servidor público, mesmo que ele seja voluntário, eu não posso tirar ele da função que ele está exercendo para fazer outra coisa em benefício próprio. É proibido retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Quando ele fala legalmente autorizado, eu coloco observação. Essa autorização, essa legalidade está vinculada ao seu cargo. O meu cargo vai me dizer se eu posso ou se eu não posso. Por exemplo, se eu sou motorista de um órgão ou de uma entidade, eu vou poder sair com o carro da instituição, porque o meu cargo me permite, é lógico que há serviço. Mas se eu não sou motorista, eu não posso sair com aquele carro da repartição, porque eu não tenho autorização. Esse carro também pode sair lá da repartição, se tiver uma autorização legal dada por um juiz, por uma autoridade, também pode. É proibido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos para melhorar o serviço prestado. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho uma tecnologia melhor e não uso dela, eu não estou sendo um bom profissional. É proibido apresentar-se embriagado no setor público ou fora dele, habitualmente. Bom, se a questão fosse dentro da 1171, vai aparecer essa palavrinha, habitualmente, que é complicado. O que é habitualmente? Todo dia? Uma vez na semana? Uma vez no mês? Uma vez no ano? A maioria dos códigos de éticas dos órgãos, das entidades, seja no município, no estado ou na federação, quando é voltado para a própria instituição, eles tiram essa palavrinha habitualmente, deixa a proibição para qualquer situação. Mas na 1171 ainda aparece. Então,
normalmente nas questões, quando é 1171, aparece a palavrinha também lá na questão habitualmente. Então, mesmo fora, lembre também que mesmo fora você pode ser advertido. É proibido exercer atividades profissionais à ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso, fere o decoro. Você é sócio de alguma instituição, por exemplo, de um barzinho que há uma suspeita, né, de tráfico de droga acontecendo lá dentro. Veja, cunho duvidoso. Ou exercer uma profissão aética. A ética não é proibida. Ela não está falando ilegal, é a ética. A sociedade que não vê bem, com bons olhos, aquela profissão. Como, por exemplo, você pode ser um servidor público e exercer a função de gogoboy. É proibido você ser gogoboy? Não é, mas pega bem você ser um policial, um funcionário de um banco, de uma repartição e à noite você ser gogoboy. Então, você pode ser advertido porque essa sua atividade profissional não é bem vista, não se encaixa bem ao cargo que você ocupa. Então, é isso aí que ele quer dizer. Bom, com isso, a gente mata a pau essa parte de ética no setor público e vamos ver algumas questões aqui para vocês exercitarem, treinar como é que pode cair na prova. Então, a Comissão de Ética do Servidor Público, nos termos do decreto 1171/94, indaga qual a punição que pode ser aplicada quando constatada conduta passiva de punição no âmbito da comissão. Então, ele pode aplicar uma suspensão de 30? 90? Também não. Pode demitir? Também não. Pode censurar? Pode. Então, as duas estão corretas no início. Agora, qual é o correto? Censurar dando ciência ao faltoso ou publicar no Diário Oficial aquela punição. Letra D. Só o faltoso ele vai assinar e essa aí vai para a pastinha dele. Só tem acesso a essa informação a autoridade que tem poderes para ter acesso a essa informação. Como, por exemplo, ele vai ser promovido. Antes da promoção, o chefe lá pode pedir se ele tem algum problema, já teve algum problema ético. Se você publica, você estaria punindo duas vezes, a advertência e também a exposição. Todas as alternativas abaixo apresentam vedações impostas ao servidor público federal, segundo disposição contida no decreto 1171/94, que aprova seu Código de Ética Profissional, exceto uma, assinale. Exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso, isso realmente é proibido. Abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, salvo se não cometer qualquer violação expressa por lei. O problema aqui, né, ele coloca poder, vamos ler de novo, abster-se de exercer. Se eu estou me abstendo, eu não vou exercer. E lá ele diz que é proibido, é você exercer. E eu estou me abstendo, eu estou dizendo, não vou exercer. E não é para você realmente não exercer. Então, essa aqui é errada. Vamos ver as outras, então vai estar toda certa. É proibido permitir perseguições, simpatia, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ódio pessoal, interfira no trato com o público, com os jurisdicionados, administrativo ou qualquer colega hierarquicamente superior ou inferior. Também é proibido fazer uso de informações privilegiadas obtidas dentro do órgão em benefício próprio, parente, amigo e terceiro, e também é proibido deixar de utilizar avanços técnicos científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister, que é o seu cliente. A Comissão de Ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor acerca de regras e de condutas éticas. Olha aqui o papel do pai e da mãe, ó, aconselhar ao servidor acerca de regras de conduta ético-profissional concernente ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, igual nossos pais fazem, né? Tanto no convívio com as pessoas como no cuidado dos bens. Além disso, cabe à referida comissão competente para exonerar o servidor e de respeitar esta norma. O erro está aqui, ó. Eu não posso exonerar, poderia até sugerir, mas não exonerar. Em situações únicas, se o servidor necessitar de mão de obra, equipamentos ou materiais do órgão público para atender necessidades superiores ou imprevistos profissionais, estará impedido pelo Código de Ética. Eu não posso utilizar bem público para benefício próprio. Mas poderá pedir auxílio a colega prestador de serviço temporário e não remunerado, voluntário, pois nessa categoria o trabalhador não é considerado servidor público e não está submetido às mesmas condições éticas. Errado.
o voluntário também é um servidor público, então está errado. Então vamos lá para mais uma. Não descumpre o dever de respeito à hierarquia o servidor que denunciar pressões de superiores hierárquicos que visem obter vantagens indevidas. Exato, ele não está descumprindo nenhum de respeito à hierarquia, porque quando ele vê alguma coisa errada, ele deve denunciar, inclusive do próprio chefe. Então, com isso tem aí o gabarito, e com isso a gente conclui essa parte ética, passando pelos conceitos gerais, entrando em aspectos mais específicos, até chegar na ética aplicada ao servidor público ou ao serviço público. Espero que tenham gostado, espero que vocês estudem e consigam aprovação com base em tudo que a gente ensinou aqui. Até um próximo encontro.